Olá, nobres alunos do terceiro ano. Vamos para mais uma aula. Eu sou o professor Domingos. Vocês já me conhecem, acostumados a assistir as minhas aulas. Estamos aqui com conteúdos do terceiro ano. Esse mês de junho, vocês já devem saber, a gente vai trabalhar com dois conteúdos. O nosso período letivo, mês de junho, é dois conteúdos. É o capítulo 3, que é esse de análise de dados, e o capítulo 4, que vai iniciar-se a partir da próxima aula, ou seja, a partir da segunda-feira que vem, a gente já vai trabalhar o capítulo 4. Mas esta aula ela é finalizando o capítulo 3, que é análise de dados. E nós estamos trabalhando em distribuição de frequências. O conteúdo do capítulo 3 ele é basicamente isso aqui, olha, distribuição de frequências. Vocês podem acompanhar, onde já foi trabalhado nas outras aulas as outras distribuições, já foi trabalhado gráfico de barras. Vou até anotando aqui, depois eu apago. Então, ele trabalhou gráfico de barras, foi o primeiro, dentro do controle de distribuição de frequência. Que o gráfico de barras ele pode ser na vertical ou horizontal, mas ele é o gráfico de barras, eu posso representar ele ou aqui na vertical ou na horizontal. Eu tenho as duas formas de representar o gráfico de barras. A gente viu também o gráfico de segmentos, foi estudado. Vocês podem até dar uma recapitulada no livro. O gráfico de barras está lá na página 57, o gráfico de segmentos está na página 58. Então, foi o 2. Gráfico de segmentos. O gráfico de segmentos ele é feito por uma linha. Que ela vem, vai conseguir. Só que ela vai, dependendo da frequência dela, ela vai mudando. Essa linha é um gráfico normal, só que em forma de linha. Por isso que chama de segmento, porque ela vai tomando segmentos no decorrer das informações que é dada na questão. Aí a gente viu também o 3, o gráfico de setores. Gráfico de setores. Alguns costumam chamar gráfico de pizza, porque ele é dividido, aí ele é dividido em setores. Ele é muito utilizado também, gráfico de setores, porque aí vai lá, a quantidade ou porcentagem é o que vai sendo representado. E a gente viu pictograma 4. O pictograma, ele é mais, assim, mais difícil de representar, mas muito fácil de entender. Por quê? Porque é desenhado aquilo que ele quer representar, vai fazendo um desenhozinho. Claro que cada desenho o gráfico vai dizer, ele vai representar lá uma quantidade. Cada desenho vai representar 10 unidades, ou 100 ou 1000 unidades, mas é tipo desenhozinho. Vamos supor pessoas. Se eu quero representar 1.100 pessoas, eu posso dividir cada um desenhozinho de uma pessoa dizendo que são 100 pessoas. Então vou desenhar 11 pessoas, que é o equivalente a 1.100 pessoas. Isso cada uma é equivalendo a 100 unidades. Então vai desenhar uma pessoazinha ali e representar. Ele é muito fácil de entender. E o 5 que foi visto foi o gráfico múltiplo. O que é o gráfico múltiplo? Ele é muito parecido com o gráfico de barras. Ele é o mesmo formato do gráfico de barras ou do gráfico de segmentos. Aqui, ó. Só que ele não representa. É quando eu quero representar duas ou mais características de uma determinada amostra. Vamos supor, eu quero representar dois dados de uma determinada amostra, eu vou fazer duas colunas. Se eu estiver representando aqui, olha, duas colunas juntas. Se eu for representar ele através de segmentos, eu vou usar duas linhas, uma de uma cor e outra de outra. Mas eu tenho que representar, ou pode ser mais, pode ser 3 ou 4 representações, quantas características eu quiser representar, eu posso representar. Então, vou colocar aqui, ele é o gráfico múltiplo. Isso é só para dar uma revisada.
nessa parte de distribuição de frequências. Então, o que a gente já viu? Olha, gráfico de barras, gráfico de segmentos, gráfico de setores, pictograma e gráfico múltiplo. Agora a gente vai passar para uma outra situação, que é o histograma. Tem um reflexo da luz aqui, mas a gente vai representar o histograma. É dando sequência nisso aqui, olha, nessa distribuição de frequência. Histograma. Ele é bem interessante de trabalhar, porque ele trabalha mais com essa parte de intervalo. Veja, olha. O histograma, vocês podem até acompanhar a página 67. O histograma ele é um gráfico formado por retângulos justapostos, cujas bases de medidas são construídas pelos eixos das abscissas e a altura é proporcional à frequência. Ou seja, eu vou ter frequência e essa aqui, ou seja, é um no eixo das ordenadas e outro no eixo das abscissas. Quando vocês voltar lá em funções no primeiro ano, tem isso aqui, a gente trabalha muito essa questão. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Ou seja, eu vou ter informação em um dos eixos e no outro. Bem parecido com a questão do gráfico de barras. Só que é um outro formato de construir. Então, o histograma é quando temos que representar uma distribuição de frequências cuja variável tem valores agrupados em intervalos. Ou seja, quando eu tenho essa questão dos intervalos, é que eu passo a utilizar a forma de representar é através do histograma. Quando eu tenho intervalos. Ou seja, toda vez que eu tiver intervalos, eu vou utilizar ou histograma ou polígono de frequências, que é o que a gente vai trabalhar aqui na sequência. Mas, vindo para cá, histograma. A gente vai trabalhar logo na sequência também a questão do polígono de frequência. Mas, falando de histograma. Aí, eu tenho que utilizar essa questão do histograma, em que eu vou ter nesse formato aqui. Mas, vindo para cá, olha. Veja o tema. Eu tenho uma turma de alunos de um curso superior, uma turma de 32 alunos. Vamos até aqui somar para ver, olha. 7 mais 11, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 5, eu tenho 32. O que acontece? Eu tenho uma turma de alunos de um determinado curso superior, onde eu tenho a idade em ano e a frequência absoluta. Toda vez que eu ver FI representado, quando eu estou representando frequência, FI é frequência absoluta. Isso quer dizer o quê? Que são os valores normais mesmo, sem ser porcentagem. Então eu vou ter sempre FI, frequência absoluta, que são os valores no total mesmo, onde eu faço a soma e equivale ao total que aqui está representado. Então eu tenho os intervalos. De 18 a 20 anos, eu tenho 7 alunos. Da idade de 20 a 22, eu tenho 11 alunos. De 22 a 24 anos, tem 9 alunos nessa turma. E de 24 a 26, tenho 5 alunos. Veja o seguinte, eu tenho um total de 32. Agora eu quero fazer o quê? O histograma. Isso é o que eu tenho eu tenho uma tabela com essas informações. Eu preciso fazer o histograma desta situação. Vou apagar aqui para facilitar. Olha, como que eu vou fazer o histograma? Eu já disse, ó, no eixo das ordenadas eu tenho a frequência, que a frequência aqui é a quantidade de alunos. Aí eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Veja, o meu limite máximo aqui, ó, o meu maior número é quantos? 11. Então, se eu tenho 11, aqui não preciso mais do que 14, porque 11 está abaixo de 14. Então, eu não vou precisar mais do que isso. E aqui no eixo das ordenadas eu tenho a idade dos alunos. Veja, qual é a idade maior que eu tenho aqui? 26. Então, a maior idade que eu coloquei aqui, ó, 26. Então, não há necessidade de colocar mais do que isso. Porque a maior idade aqui, ó, de 24 a 26, eu tenho isso aqui, ó. Então, só preciso dessas informações. Então, quando eu vou construir, eu tenho que estar atento a isso. Veja, quem é o número máximo aqui? É 11, eu fiz até 14. E aqui o máximo é até 26, está aqui, ó, até 26. Agora, construindo histograma, olha, é a mesma informação. Eu tenho de 18 a 20, a quantidade é 7. Eu venho aqui, olha, é o intervalo de 18 a 20 anos. Então, eu vou usar esse aqui, olha. E minha quantidade são quantos? 7. Então, o 7 vai estar aqui entre o 6 e o 8.
Então eu vou pegar. Opa, chegou. Pronto. Da primeira parte aqui, ó, de 18 a 20, eu tenho 7. Eu posso até apagar isso aqui depois. Ó. Aí, de 20 a 22, tem quantos? 11. Eu vou ver aqui, ó, de 20 a 22, é o outro intervalo que eu tenho. Então, se eu tenho, eu vou pegar aqui, de 20 a 22, 11. O 11 vai estar aqui entre o 10 e o 12. É só pegar aqui e dar sequência, olha. Eu posso tirar. Então, de 20 a 22 eu tenho 11. E de 22 a 24, 9. Eu vejo onde é que está o 9. O 9 está entre o 8 e o 10. Então, como se eu tivesse essa sequência aqui. Eu venho aqui, ó, de 20 a 24. Estou aqui entre o 8 e o 10. Posso apagar isso aqui. Isso aqui também não é necessário aparecer. E eu tenho a outra, de 24 a 26 eu tenho 5. Aqui, ó, de 24 a 26. O 5 está aqui, ó, entre o 4 e o 6. Eu posso apagar isso aqui, não vai fazer muita diferença. Se quiser pintar, racholar, pode fazer, não tem problema não. Aqui, ó, de 18 a 20 são 7. De 20 a 22 são 11. Eu posso fazer a mesma coisa andando. De 20 a 22 eu tenho 9. Então, e de 24 a 26 eu tenho 5. Posso rachurar também, não tem problema. Então, o importante é eu saber essa construção. Olha. Eu vou ter a informação do título, eu vou ter aqui, olha, turma de alunos do curso superior, eu vou ter os das ordenadas com a frequência, que vai ser a quantidade aqui da frequência absoluta de cada intervalo, e aqui eu vou ter os intervalos, que é a idade dos alunos em ano. Então, esse é um gráfico fácil de fazer, espero que vocês tenham compreendido. Importante lembrar que nessa parte a gente vai usar a questão de poucos cálculos, porque mais o título já diz, análise de dados. Você tem que analisar, não é nem tanto calcular, é analisar cada situação, saber representar. Então, sobre histograma, é basicamente essa parte aqui. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de distribuição de frequência, vamos falar de mais um tipo de distribuição de frequência. Aqui, ó, polígono de frequências. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, quem tem um livro, na página 67. Ainda continua. Aqui é porque bate o reflexo da lâmpada, aí não dá para ler direito, mas é polígono de frequências. Ou seja, é a sequência, esse é o último que a gente trabalhou. Agora a gente trabalhou histograma e agora polígono de frequências. Ou seja, dentro dessa distribuição de frequências são 6 tipos. Esse aqui é o último, polígono de frequências. Nesta aula nós vamos aproveitar os mesmos dados que a gente tinha quando a gente utilizou em histograma. Eu tenho uma mesma tabela com as mesmas informações, ou seja, é a mesma turma de alunos, com os mesmos intervalos de idade e a mesma frequência, ou seja, a mesma quantidade de alunos em cada faixa, em cada intervalo de idade. Isso para facilitar a questão do tempo também, porque facilita a resolução porque a nossa aula ela tem um limite de tempo. Então, a gente vai usar os mesmos dados, porque a gente já trabalhou antes, fica mais fácil de compreender quando for formulado aqui o polígono de frequências. Ou seja, as informações aqui são as mesmas do histograma, quando a gente construiu o histograma,
que na realidade, esse polígono de frequências, ele já é baseado nas informações do histograma. Então o que a gente fez? A gente fez um histograma e a gente desenhou tudo direitinho. Isso aqui, esse polígono de frequências, é uma sequência, ou seja, para mim construir o polígono de frequências, eu preciso saber construir o histograma. Então, eu faço um esboço do histograma e, na sequência, eu desenho o polígono de frequência. Olha, o nome já diz muita coisa, polígono. O que é um polígono? É quando eu tenho uma figura que ela possui os lados, uma figura fechada e que ela possui uma quantidade de lados. Então, qual é o menor polígono em quantidade de lados que eu tenho? É o triângulo. Porque, olha, isso aqui eu posso dizer que é um polígono. Ó. Uma figura fechada com a... Aí aqui, dependendo, não interessa quantos lados eu tenho. Se for uma figura fechada, eu tenho um polígono. Aí a gente vai ver como é que essa figura é fechada na sequência. O que acontece? Olha, eu tenho as mesmas informações. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber fazer o histograma. Eu vou fazer rápido desta vez, para não... Porque a gente já sabe as informações. Ó, primeiro, ó, de 18 a 20 eu tenho 7. Então 7 é aqui, olha. Então, aqui, olha. Então eu vou fazer o mesmo histograma. De 20 a 22 eu tenho 11. Vejo o 11. Entre o 10 e o 12. Aqui eu só dou uma sequência, olha. Agora, de 22 a 24, são 9. 9 está aqui. Eu pego aqui abaixo. Uma emenda aqui. E de 24 a 26 eu tenho 5. 5 está aqui. Deixa que esse peito está errado, olha. O primeiro é 7. Só para a gente perceber. O 7 é aqui, olha. Entre o 6 e o 8. Agora sim. De 24 a 26 eu tenho 5. Que é isso aqui, olha. Ah, professor, mas tem que fazer isso toda vez? De início, é bom a gente fazer para ter noção do que está fazendo. Agora, o que eu quero? O que é essa questão do polígono de frequências? Veja o seguinte, eu vou tirar a média disso aqui, olha, de cada um deles. Ou seja, o meu ponto, onde o polígono vai fazer um ângulo, é justamente nesse meio aqui, olha. Então, nesse primeiro, se eu tenho de 18 a 20, então quem é a média? 19. Então vai ser aqui, olha. No meio. E esse aqui vai ser esse mesmo, olha. Então eu vou ter esse ponto aqui. Ó, porque a média entre 18 e 20. Então, tá aqui, olha. Entre 18 e 20 é 19. Então vai ser aqui. A minha frequência é a mesma aqui, olha. Então eu vou ter um ponto aqui. Agora, de 20 a 22, a média é quem? 21. Então esse 21 vai estar bem aqui no meio, olha. E aqui é 11, continua a mesma coisa. Agora, eu tenho 9. A média de 22 a 24 é 23. Então vai ser aqui, ó, no meio. E aqui é a mesma coisa.
frequência permanece a mesma. E minha média entre 24 e 26 é 25. Então vai ser aqui a metade. Já aqui a frequência ficou embolado nada, né? Então eu posso até apagar isso aqui, olha. 18, 20, 22, 24 e 26. Então eu vou colocar aqui, olha. Aqui era de 18 a 20, então a média é 19. Eu posso colocar o 19. Aqui era de 20 a 22, então a média é 21. Aqui era de 22 a 24, a média vai ser 23. E aqui de 24 a 26, a média é 25. Esse espaço aqui de vermelho, também, eu posso tirar, olha. Já que eu tirei o outro, estou apagando com a mão mesmo, porque fica mais fácil de apagar. Aqui, tira todos os espaços aqui, olha. Fica só que construiu na cor preta. E aqui sai também. Veja, como é polígono, ele vai começar aqui daqui, olha, do zero. Sempre vai ser, olha. E quando ele findar aqui, quando ele terminar aqui, aqui também vai ser zero. Por quê? Ele precisa encostar na linha do eixo das abscissas. Por quê? Por isso que chama polígono de frequência. Então ele vai começar no zero e ele termina aqui no zero. Porque justamente, porque essa linha aqui é quem fecha o polígono. Então ele vai em todas as frequências, mas ele volta para cá, olha. Sempre quando vocês encontrarem, tanto para polígono de frequências como para histograma, em alguns casos vai aparecer isso aqui, olha. Esse símbolozinho aqui, ó, na saída. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse intervalo aqui, ele não é a mesma escala que tem aqui. Ou seja, aqui era de 18 a 20. Aqui não era de 16 a 18. Isso aqui é uma escala diferente. Por isso que vai aparecer sempre tipo um sinalzinho de diferente. Sempre vai aparecer. Então, se eu já tenho, olha, ele sai daqui. O primeiro aqui, a média aqui, 19. Depois vai para 11. Depois para 9. De 9 ele vem para 5. Como ele terminou bem aqui, ele precisa descer para o eixo das abscissas. Então, fechou. Então, eu tendo esta situação, o meu polígono de frequências é basicamente isso aqui, olha. Veja, ele começa aqui no zero, aí ele sobe para o primeiro valor, que é quanto? 7. Que é o intervalo de média 19. No intervalo de média 21, eu tenho quantos? 11. Veja aqui, olha. Aí ele vem para o 11. No intervalo de média 23, são 9. Está aqui, olha, representado o 9. E no intervalo de média 25 eu tenho 5. Ah, mas ele pode parar bem aqui? Não, ele tem que descer por eixo das abscissas. Então esse meu desenho aqui é um polígono de frequências. Por isso que eu tenho uma figura poligonal, olha. Ele resta numa figura poligonal, porque ele vem desse eixo, ele sobe e ele tem que voltar para o eixo das abscissas. Então, isso quer dizer que polígono de frequências. Então eu tenho que saber um pouco, eu tenho que saber construir o histograma, mas eu poderia vir direto? Poderia. Eu posso tirar a média entre 18 e 20, saber que é 19? Pronto. Eu já vou fazendo e vejo a quantidade na frequência relativa. Eu já vou fazendo direto. Eu fiz fazendo o histograma porque fica mais fácil de compreender. Então, sobre distribuição de frequências, é basicamente esta parte. Histograma e polígono de frequência. Agora vamos ver um pouquinho sobre frequência relativa e probabilidade.
Continuando aqui nossa aula sobre análise de dados, a gente vai mudar um pouquinho agora, que está falando de distribuição de frequências, e a gente vai falar disso aqui, ó. Tem a ver, mas é um pouquinho diferente. Essa aqui é a última parte do nosso conteúdo, do capítulo 3, então eu encerro aqui. Na próxima aula, como eu disse no início aqui, a aula já vai ser sobre o capítulo 4. Então, isso aqui é para fechar o nosso conteúdo do capítulo 3. Frequência relativa e probabilidade. Eu coloquei aqui uma informação. Isso aqui é uma informação que dá para a gente tirar alguns dados. Olha. A informação é a seguinte. Um engenheiro percebeu que a cada 1000 casas construídas por uma empresa, 35 delas apresentaram algum defeito. Algum defeito de construção mesmo. Então, tendo esses dados, eu preciso saber o que é frequência relativa e recordar um pouco sobre probabilidade, que a gente estudou no mês passado. O que acontece? Frequência relativa. O que é frequência relativa? É eu pegar a frequência absoluta e transformar ela em frequência relativa. Como que eu faço isso? É uma questão de percentual. Eu vou transformar a frequência absoluta em percentual. Como que eu faço isso? Eu tenho duas informações. Olha. Eu tenho aqui o total são 1000 casas. E eu tenho a frequência absoluta, que é quem? São as casas que apresentaram defeito. Então, com defeito, eu tenho 35. Esse meu dado aqui, 35, ele é o quê? Ele é frequência absoluta. Que é o quê? F, I. Muitas vezes vai aparecer só frequência, mas quando aparecer só frequência, já subentende-se que ali é frequência absoluta. Então, isso aqui é o total que eu tenho. Então, como que eu transformo isso aqui em probabilidade? Eu vou dividir esse 35 pelo total. Então, o que é a frequência relativa? Frequência relativa. Eu vou pegar 35 e dividir por 1000. Isso aqui, para transformar em percentual, eu preciso que isso aqui seja 100. Então, eu vou ter o quê? Para ser 100, essa vírgula que está aqui, ela vai voltar uma casa decimal. Então, 100, olha. E essa aqui também precisa voltar. Então, é 35, ela vem para cá. Então, é 3,5. É como se esse zero fosse eliminado. Como é que eu elimino? Se a vírgula veio para cá, transformou-se em 100. Essa vírgula aqui de cima também, ela precisa voltar. Ela é 35, veio para cá. Então, 3,5%, 3,5 dividido para 100, eu já vou entender que isso aqui é o quê? 3,5%. Então, esse 3,5, eu sei o quê? Que ele é minha frequência relativa. Então, o que é frequência relativa? É pegar esse total aqui, que é o dado que eu tenho, e transformar em percentual, em porcentagem. Pronto, fiz isso e encontrei frequência relativa. Se são muitos dados, eu vou dividindo todo o tempo. Aquela frequência absoluta, que nem na questão anterior, que tinha lá a quantidade. Veja qual a quantidade que eu tinha? 32 alunos. Se eu tinha 32 alunos, eu ia dividir cada uma daquelas, olha. Ia dividir o 7, o 11, o 9 e o 5. Ia dividir todos por 32. O resultado que eu achar é minha frequência relativa.
Então, frequência relativa é isso aqui, é você transformar a frequência absoluta em percentual. Pronto, encontrei. Agora, o que eu quero saber? Probabilidade. A gente estudou agora há pouco. Probabilidade é o seguinte. Eu tenho a probabilidade de ocorrer um determinado evento. Então, probabilidade do evento é igual a quem? O número do evento dividido pelo meu espaço amostral. Então vai ser o número espaço amostral representado por S. Então toda vez que eu quero ver probabilidade, a principal fórmula que eu tenho é essa aqui, ó. A probabilidade de acontecer o evento é igual ao número do evento dividido pelo número do espaço amostral. Então, como que isso funciona? Se eu pegar os dados aqui, olha, e dividir, eu vou encontrar a mesma situação, olha. Eu tenho quem é a probabilidade do evento? É eu saber quem é a quantidade aí, olha. Eu vou dividir. Quem é o número do evento? O número do evento é aquele que eu tenho, que é a quantidade de casas com defeito. Então eu sei que é 35. E o meu espaço amostral é o quê? É a quantidade de experimentos que eu tenho. Se eu tenho 1000, aqui, olha, vem para cá. Dividido por 1000. Isso aqui a gente já fez, sabe que é 3,5%. Por isso que vem a associação, olha. Frequência relativa e probabilidade. Por que eu utilizo isso aqui? Esse cálculo de frequência relativa e probabilidade, ele é utilizado quando eu posso ter uma grande quantidade de experimentos. Ou seja, com uma pequena quantidade, eu não posso. Vamos supor, se tivesse analisado aqui 50 casas, por exemplo, dificilmente eu vou ter um número padrão, um resultado que confirme aquilo. Ou seja, só é possível eu fazer isso, associar isso aqui, frequência relativa e probabilidade, quando eu tenho uma grande quantidade de eventos. Ou seja, quando eu posso fazer muitos experimentos, quantidade de espaço amostral. Então, quando eu tenho um espaço amostral bem grande, é que eu posso associar essas duas coisas. Mas o importante é a gente entender o que é a frequência relativa e o que é a probabilidade. E que só é possível eu associar as duas coisas se eu tiver uma grande quantidade de experimentos. Se eu tiver 50, em algumas situações, se eu tiver apenas 100, não é viável. Então eu só posso ter uma situação viável quando eu tenho uma grande quantidade de experimentos. Então é bom entender isso. Mas o esboço disso está tudo aqui, olha. Eu pego a informação, sei o que é frequência relativa, e quando eu jogo bem aqui na probabilidade, eu vou encontrar o mesmo resultado. Então são situações parecidas. Mas é importante a gente compreender que só é possível isso quando eu tenho uma grande quantidade de experimentos. Então não adianta, não é confiável eu fazer isso aqui quando eu tenho uma quantidade de experimento muito pouca, limitada. Tem que ser grande, entendeu isso? Então, para fechar nosso conteúdo, era basicamente essa parte. Na próxima aula já é capítulo, segunda-feira, já é o capítulo 4. Então, eu espero que vocês tenham entendido tanto a parte da distribuição de frequência, com pictograma e a parte do polígono de frequências, e também essa questão de frequência relativa e probabilidade. Então, até uma próxima oportunidade.